Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14, o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Meu irmão, minha irmã, nós fomos lançados no epicentro de uma era que não sabe mais o que é o silêncio. Uma geração que confunde a pressa com o progresso e o barulho das notificações com a voz do coração. E assim, aos poucos, nós vamos caminhando pelas ruas e navegando pelas redes sociais imersos em um oceano de opiniões, de conceitos e de filosofias que mudam ao sabor do meio-dia. Pois é, o que era uma verdade absoluta até ontem, hoje é descartado como algo obsoleto. O que era considerado sagrado e inviolável, agora é relativizado e colocado sob o crivo do prazer imediato e da conveniência humana. O homem moderno, ele corre freneticamente com o peito inflado de ansiedade e os olhos cansados de tanta informação. Porém, ele caminha com a alma profundamente faminta de valores, faminta de propósito, faminta de significado. Nessa correria desesperada, desenfreada para acompanhar o ritmo do século, nós criamos uma sociedade que tem respostas rápidas para tudo, mas que perdeu a capacidade de fazer as perguntas eternas. Nós nos tornamos gigantes na tecnologia, mas pequeninos, quase invisíveis na nossa estrutura interior, na nossa estrutura espiritual, no cerne da nossa existência. E é exatamente nesse cenário de agitação extrema, onde o chão parece ceder a cada instante sob os nossos pés, que o apóstolo Paulo ergue a sua voz através dos séculos para nos confrontar com uma imagem dolorosamente real. O apóstolo, nesse texto que acabamos de ler, ele nos adverte sobre o perigo de vivermos como meninos, e meninos inconstantes, crianças espirituais desprovidas de raízes, que são arrastadas para lá e para cá, jogadas de um lado para o outro por ondas impetuosas e levadas em roda por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo, ele não está falando de heresias teológicas formais, não. Ele se refere a qualquer filosofia humana, a qualquer moda comportamental ou apelo cultural que prometa preencher o vazio do homem sem a necessidade de uma entrega real, completa, inteiramente entregue a Deus. Diante dessa advertência, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e, ao olharmos para dentro, lá para o nosso íntimo, reconhecer que sem uma âncora firme, a agitação desta geração vai nos arrastar para o abismo da indiferença espiritual. Algo que é extremamente trágico na vida do homem. Para compreendermos a profundidade deste diagnóstico espiritual e o remédio que o Senhor nos oferece, vale a pena recorrer a uma figura muito simples, mas de uma precisão, eu diria, cirúrgica para os nossos dias. A imagem do vento e da biruta. Se você já observou uma pista de pouso no aeroporto, certamente você já viu aquela peça confeccionada em tecido, em formato de cone, que se move com o ar. A biruta é um instrumento inteiramente desprovido de vontade própria, desprovido de firmeza ou de identidade. Ela não dita os rumos, ela apenas reage. Se o vento sopra para o norte, a biruta aponta para o norte.
Se de repente a corrente de ar mudar e passar a soprar agora para o sul, inevitavelmente ela vai girar sobre o seu próprio eixo de forma dócil e vai apontar para o sul. A biruta não questiona, não oferece resistência e não possui nenhuma estabilidade. A sua única regra de existência é a conveniência de se alinhar com a força dominante do momento, as correntes de ar. Que retrato, eu diria, perfeito e assustador também, ao mesmo tempo, da nossa alma, que se rende ao relativismo da nossa geração. O relativismo é essa mentalidade sutil e venenosa que diz que não existem absolutos, que diz que cada um tem a sua própria verdade e que o importante é sentir-se bem, mesmo que isso signifique flutuar ao sabor das marés culturais que permeiam neste mundo. O cristão que não busca a Deus com intimidade, ele está propenso a correr o risco terrível de se transformar em uma mera biruta espiritual, levada ao sabor do vento. Quando ele está na igreja, aponta para o céu, mas basta o vento das redes sociais, da pressão dos amigos ou das ideologias da moda soprar em outra direção e ele vai girar silenciosamente, acomodando-se ao comportamento do mundo para não ser rejeitado. Viver como uma biruta significa viver uma fé de aparências, uma vida vazia que cansa o coração e que entristece o Espírito do Senhor. Pois quem tenta agradar a todos os ventos termina sem um rumo definido, perdido no próprio vazio existencial. O oposto da fragilidade da biruta não é a força humana, nem a rigidez de um coração impetuoso, orgulhoso. Não, mas sim o reconhecimento da soberania absoluta daquele vento que sopra de onde quer e para onde quer, ou seja, o próprio Deus, conforme Jesus diz em João 3. Enquanto os ventos das opiniões humanas são passageiros, barulhentos e destrutivos, a soberania do Senhor se manifesta como o vento que dá ordem ao caos, o vento que sustenta os planetas em suas devidas órbitas e que sopra a vida para dentro da nossa carne. Deus não muda de opinião de acordo com o século. Ele não se atualiza para caber nos padrões da modernidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, assim nos garante a palavra do Senhor. A soberania de Deus significa que Ele possui o controle de todas as coisas e que a sua verdade é o único norte fixo capaz de guiar a existência humana de forma segura. Quando nós compreendemos essa teologia prática, aí nós passamos a perceber que a nossa única chance de não sermos despedaçados pelas tempestades da vida é deixarmos de ser a biruta que reage ao mundo para nos tornarmos o solo firme que é norteado pelo vento do Espírito. Em vez de sermos levados em roda, como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 4:14, em vez de sermos levados em roda, precisamos ser impulsionados pela direção definida e soberana de Cristo Jesus. No entanto, para que essa verdade saia do papel e transforme a nossa realidade, existe um preço a pagar. Sim, um preço. Um passo que ninguém pode dar por nós mesmos. Ou seja, a busca intencional, proposital, por uma comunhão íntima e profunda com o Pai. Não há como resistir aos ventos deste século, sendo apenas frequentadores casuais de templos, sendo cristãos de domingo apenas, que conhecem a Deus apenas de ouvir falar, como Jó falou, capítulo 42, versículo 2. A estabilidade da alma exige intimidade, exige o quarto fechado, exige o joelho dobrado no chão,
exige as lágrimas derramadas no altar e o coração completamente rendido à leitura fiel das Sagradas Escrituras. É exatamente na intimidade com Deus, longe dos aplausos e do barulho do mundo, que a nossa alma encontra a cura para a carência e a ansiedade que tanto nos aflige. O coração humano foi feito para a eternidade, e é exatamente por isso que nada, absolutamente nada que o tempo oferece pode nos preencher inteiramente. Jamais vai conseguir. Quando você para a sua rotina agitada para buscar ao Senhor, o Espírito Santo começa a derramar uma graça, e uma graça que limpa os fluidos da falsidade, uma graça que arranca a capa da hipocrisia, uma graça que nos devolve a identidade de filhos de Deus e filhos amados. Na presença de Deus, você não precisa fingir que é forte, não precisa ostentar conquistas, nem seguir os padrões estéticos ou intelectuais que a sociedade moderna impõe sobre nós. Ali você é apenas um pecador resgatado pela misericórdia do Senhor. Ali você é um vaso de barro que está sendo moldado pelas mãos do oleiro de forma carinhosa. Essa comunhão íntima gera em nós uma firmeza que o mundo não consegue entender e que o diabo não pode roubar. Quando a mentira do engano dos homens tenta nos reduzir, a voz do pastor ecoa em nossa mente e nos mantém no caminho reto. Quando a dor da perda, da calúnia ou da enfermidade bate à nossa porta como um vento violento, nós não somos arrancados do nosso lugar. Não. Sabe por quê? Porque a nossa raiz desceu profundo, se aprofundou além da superfície das emoções humanas e se prendeu, se agarrou na rocha inabalável que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é, a intimidade com o Senhor é o único escudo contra a inconstância. É ela que transforma o menino assustado em um homem maduro na fé, pronto para suportar as pressões do dia mau. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que esta palavra tão simples deste devocional possa encontrar morada no lugar mais profundo do seu ser e despertar em você um santo inconformismo com a superficialidade espiritual que domina a nossa geração. Não permita que a agitação dos nossos tempos venha roubar de você o bem mais precioso que Cristo conquistou na cruz, ou seja, o acesso livre e diário ao coração do Pai. Olhe para a sua própria história e perceba quantas vezes você se comportou como a biruta. Isso acontece comigo também. Nós somos assim, muito propensos a falharmos na nossa caminhada. E assim, como a biruta, mudando de opinião e postura, de valores apenas para ser aceito na sociedade, ou para evitar o confronto, ou para satisfazer um desejo momentâneo. Aproveite o momento e peça perdão ao Senhor por cada instante em que o seu fôlego de vida foi gasto, correndo atrás do vento, alimentando uma correria estéril que somente produziu cansaço na carne, ansiedade emocional e sequidão na sua alma. O tempo que nos resta na terra é muito precioso, é precioso demais para ser desperdiçado na inconstância. Por isso, faça a sua vida valer a pena como um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, um farol de esperança em meio a uma geração que tateia nas trevas do relativismo. Seja aquele que, quando todos ao redor estão sendo levados pelas ondas do engano, permanece de pé, firme, apontando para o céu, não por mérito próprio, mas porque está amarrado ao trono
muita graça. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Clame por Ele enquanto está perto. E que meu desejo é que este simples devocional diário seja para você o momento mais sagrado do seu dia. O instante onde você renova as suas forças e alinha o seu coração com o norte inabalável da eternidade. Assim, quando chegar o momento de dar o seu último suspiro e devolver o sopro da vida a Deus, você olhará para trás com a certeza de que combateu o bom combate, guardou a fé e não foi apenas um reflexo das modas do mundo, mas uma testemunha viva, constante e inabalável do amor e da soberania do Rei dos Reis. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.